Boa noite a todos e a todas. Estamos dando início aqui a mais uma live do projeto Reflexões Filosóficas. Hoje com o professor Álvaro Bianchi, que vai falar sobre Gramsci e a filosofia, né? Pronto, o professor já entrou aqui. Já enviei a solicitação. Agora sim. Boa noite, professor. Agora sim. Vamos ver se funciona agora, né? Mas agora deu certo, né? Bom, vou fazer aqui uma pequena apresentação do professor. Apoiar o celular em algum lugar, numa mesa, para ficar mais É o que eu paradinho. vou fazer. Uhum. Pronto, enquanto eu apresento aqui, vai ajeitando. O professor Álvaro Bianchi, ele é doutor em Ciências Sociais, é diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, é professor livre-docente da Unicamp, escreveu algumas obras, né, dentre elas Antônio Gramsci, Filologia e Política, Arqueomarxismo, comentário sobre o pensamento socialista, o Laboratório de Gramsci, Filosofia, História e Política. E o tema que o professor se propôs aqui a falar para a gente é Gramsci e a filosofia. Professor, muito obrigado por ter aceito. Você tem a palavra. Obrigado, Hugo. Bem, espero que o som esteja bem. Peço desculpas pelos inconvenientes técnicos. É minha primeira transmissão no Instagram. Nós utilizamos na universidade o StreamYard, utilizamos o Google Meet, utilizamos o Zoom, Isso. mas não utilizamos o Instagram. Vamos ver se dá tudo certo aqui. Vai tremer um pouco a imagem, eu não consegui estabilizar bem o celular ainda. Bom, vamos lá. A ideia é conversarmos um pouquinho sobre Gramsci e a filosofia, né? Você tem um programa, vamos chamá-lo assim, não é? No qual os teus convidados, suponho, falam sobre temas filosóficos. E Gramsci não é um filósofo tradicional, digamos assim. Ou seja, você passa por um curso de filosofia no Brasil tranquilamente, sem nunca ter lido uma linha de Antônio Gramsci. E provavelmente, com exceção da Itália, isso deve acontecer em todo o mundo, não é? Mas eu creio que Gramsci tem um pensamento filosófico original sobre o qual vale a pena a gente conversar. Recentemente saiu um livro de Gianni Freso, publicado no Brasil. Gianni é um italiano radicado no Brasil e é o presidente da International Gramsci Society Brasil, no qual ele faz uma biografia filosófica de Gramsci. Bem, há uma reflexão, a meu ver, propriamente filosófica na obra de Gramsci, um pouco sobre isto que eu vou falar. Tem duas coisinhas duas ideias que eu gostaria de destacar. A primeira é uma concepção de filosofia. E a segunda, uma relação que Gramsci estabelece entre a filosofia, a história e a política. Mas antes de entrarmos nisto, eu vou falar um pouquinho dos Cadernos do Cárcere, o resultado da escrita gramsciana na prisão. Não podemos dizer que é uma obra de Gramsci, porque não foi escrita para publicação. São cadernos de estudo, ou seja, não tem um começo, meio, um fim. É um conjunto de temas sobre os quais Gramsci estava pesquisando. Esses temas giram em torno de alguns eixos chaves, né? Um deles é a história dos intelectuais italianos, né? E é a partir destes eixos chaves que Gramsci organizará a sua reflexão. Em determinado momento, né, desta sua escrita na prisão, Gramsci, que escrevia à mão, evidentemente,
com pena, né? Pena e tinta, né? Em cadernos deste tipo escolar, né? Ele resolve começar a escrever um conjunto de notas que ele denominou de apontamentos de filosofia. E ele escreverá em 3 diferentes cadernos estes apontamentos. A maioria destas notas, depois, ele reorganiza, reescreve e insere em 2 cadernos chamados especiais. O primeiro, que tem o título A Filosofia de Benedetto Croce. Benedetto Croce era o grande expoente da filosofia italiana, neo-idealista, da primeira metade do século XX. E o segundo caderno, caderno 11, tem o título de Introdução ao Estudo da Filosofia. São estes 2 cadernos que reúnem a maioria das reflexões filosóficas propriamente ditas de Antonio Gramsci. Tem 2 temas, então, que eu disse que chamam bastante a atenção. O primeiro deles está presente no caderno 11, reunindo notas que ele havia escrito anteriormente, como disse, e diz respeito à própria ideia de filosofia. Gramsci vai anunciar uma tese que é contraintuitiva, mas extremamente forte, a meu ver, e faz isso de maneira evidentemente polêmica. Todos os homens são filósofos. Todas as pessoas são filósofos. Evidentemente não filósofos profissionais. O que ele quer dizer que todas as pessoas têm consigo, carregam consigo uma filosofia. E uma filosofia que nós podemos encontrar no senso comum, no folclore e na religião, e na linguagem. Então, na medida em que, no senso comum, no folclore e na religião, e na linguagem, nós encontramos concepções de mundo, nós podemos dizer que todas as pessoas são portadoras de uma filosofia espontânea. Então, o primeiro enunciado é este. Todos os homens, vamos atualizar esta formulação, todas as pessoas são filósofas, certo? Todas as pessoas são filósofas na medida em que há uma filosofia espontânea, no senso comum, no folclore, na religião e na linguagem. O desenvolvimento desta ideia se dá da seguinte maneira no caderno número 11. Esta filosofia espontânea, entretanto, ela é uma filosofia, Gramsci utiliza a palavra compósita. Ela é uma filosofia composta. Ela é uma filosofia fragmentada. Ela é uma filosofia heterogênea. Na medida em que, no senso comum, na religião e na linguagem, coexistem ao mesmo tempo várias concepções de mundo, portanto, várias filosofias. Então, esta filosofia espontânea, que toda pessoa é portadora, ela tem este caráter contraditório, incoerente, fragmentado, heterogêneo, compósito, diz Gramsci. Por isto, esta filosofia, embora oriente uma moral e, decorrentemente, uma prática, né? Ou seja, se traduza naquilo que Gramsci chama de uma religião, né? Aqui um conceito laico de religião, Gramsci evidentemente está utilizando, ou seja, de um modo de vida adequado a uma moral. Na medida em que esta filosofia espontânea se traduz, né,
nesta religião, ela orienta um comportamento que é muitas vezes contraditório, heterogêneo, e assim por diante. Bem, mas, ao mesmo tempo, não menos forte, não menos arraigado, né, na cultura popular. E se quisermos mudar o mundo, né, é com esta filosofia espontânea que devemos acertar as contas. Então, uma filosofia da praxis, que é o nome que Gramsci dá ao marxismo, deveria ter como pressuposto acertar as contas com esta filosofia espontânea, acertar as contas com o senso comum, com a religião e com esta filosofia espontânea que está na linguagem. Eu não vou falar sobre a linguagem, sobre a teoria gramsciana da linguagem. Gramsci era um glotólogo por formação, né? Ou seja, ele havia estudado na universidade aquilo que nós chamamos hoje de linguística comparada, né? E estava muito ao par do debate filológico e glotológico da época. A Itália tinha uma posição de vanguarda na linguística da época. Gramsci está muito ao par do debate italiano, mas também do debate francês. Eu vou deixar este tema de lado, não é? E vou me ater aqui no senso comum e na religião, porque é mais fácil de fazer compreender nestas duas áreas. Bem, então, portanto, com o senso comum e com a religião que uma filosofia da praxis deveria se acertar. Deveria a este senso comum e a esta religião que a filosofia da praxis deveria se contrapor. Como uma filosofia não mais espontânea, desagregada, heterogênea e composta, mas como uma concepção de mundo coerente, né? Que expressasse não apenas a crítica à realidade presente, né? Mas também apresentasse uma alternativa, ou seja, um projeto societal, né? Civilizacional, né? Diferente. Este choque de filosofias que Gramsci dá o nome de luta de hegemonias, que se expressam não apenas no âmbito das ideias, na medida em que cada uma destas concepções de mundo que se expressam no senso comum, na religião, na filosofia da praxis, enfim, cada uma destas concepções de mundo se organiza e se estrutura a partir de aparelhos de hegemonia, ou seja, nós temos suporte material, a escola, a igreja, o partido político, sindicatos, a associação de mulheres, as cooperativas, os jornais, as universidades, e assim por diante. Enfim, este é o primeiro tema que eu acho que sobre o qual é interessante conversar. O segundo tema diz respeito à maneira como Gramsci vê a filosofia. Principalmente no caderno número 10, mas isso aparece em outros lugares, Gramsci insistirá muito em sua polêmica com Benedetto Croce a respeito daquilo que ele chama de identidade entre filosofia, história e política. Identidade entre filosofia, história e política. Aqui o conceito chave para entendermos isto é o de tradução de linguagens. Gramsci considera que a linguagem filosófica pode ser traduzida em uma linguagem historiográfica, em uma linguagem política, né? E que também os conflitos que se expressam no âmbito da filosofia, como conflitos entre diferentes concepções de mundo, são também conflitos que se expressam na história e conflitos que se expressam
na política entre diferentes posições historiográficas, diferentes posições políticas. Benedetto Croce tinha uma ideia muito presente de que toda filosofia é a história da filosofia, né? E de que toda a história, e portanto também essa história da filosofia, é sempre história do presente, na medida em que a maneira como olhamos para o passado ela é orientada pelo nosso lugar, né, no mundo contemporâneo. Gramsci dirá, sim, isto está correto, mas nós temos que dar o passo seguinte, que é estabelecer a identidade entre história e política e, portanto, entre filosofia e política. Os movimentos no campo filosófico são também eles movimentos políticos ou movimentos que podem se traduzir na linguagem da política. Evidentemente que isto, Gramsci não está pensando em uma tradução imediata da filosofia para a política. E evidentemente também que isto implica uma certa concepção da filosofia como concepção de mundo. Não é? Esta tradução, uma tradução que se faz por meio de mediações. Traduzir a lógica para a política, evidentemente que não é uma operação que se possa fazer diretamente. Não é? Mas é uma ideia muito interessante, penso eu, para compreendermos as possibilidades, não é? Que a filosofia carrega consigo, por um lado, e por outro lado, compreender que no âmbito da política há também um confronto, e às vezes um confronto muito forte, de filosofias. Ou seja, a tradução não é uma tradução apenas da filosofia em direção à política. A tradução pode ser também uma tradução da política na linguagem da filosofia. A tradução ela pressupõe esta bidirecionalidade. Bom, compreendida desta maneira, nós podemos falar que a filosofia é, para Gramsci, também uma arma de combate. E quando nós pensamos a sua teoria da hegemonia, fica claro, né, o lugar da filosofia neste combate político por uma nova civilização que ele quer levar a cabo. Bem, Hugo, eu não controlei aqui o meu tempo, mas eu acho que para começarmos aqui já temos já algumas ideias a partir das quais nós podemos bater um papo aqui. Uhum. Muito obrigado, professor. Como você falou no começo, né, muita gente durante sua formação, seu percurso, não leu uma linha de Gramsci. Eu sou uma dessas pessoas, né? Então, eu já li artigos sobre, eu já vi entrevista, palestra, mas aí eu separei aqui alguns pontos para poder perguntar e até tentar compreender melhor esse pensador, né? Eu vi em alguma palestra que a importância que Gramsci dá no sentido que ele se coloca como um antipositivista e um antideterminista, né? Teria como você desenvolver mais esse aspecto? Seria, no caso, correntes que naquele momento tinham muita força na Itália e que ele se coloca contrário a isso? Já estabelece algum tipo de movimento de militância já? Sim. Sim, há uma corrente muito forte do positivismo na Itália, e esta corrente se faz presente no movimento socialista italiano. Muito forte.
autores como, que aliás são bastante conhecidos no âmbito do direito, né? Autores como, porque eles, vou fazer um parentezinho rápido aqui, eles são conhecidos no âmbito do direito porque são os fundadores da sociologia criminal. Né? Enrico Ferri, não é? O Lombroso, também, são militantes socialistas, né? Achille Loria, né? São militantes socialistas e positivistas. Ou seja, há uma corrente positivista muito forte na Itália do século XIX. Mas a Itália passa por uma revolução intelectual na virada do século XIX para o século XX, que se expressa no nascimento do neoidealismo, que tem em seus expoentes Benedetto Croce e Giovanni Gentili. Os dois com trajetórias posteriores muito diferentes. Benedetto Croce, uma firme convicção liberal, né? Enquanto o Giovanni Gentili se torna o grande teórico do fascismo e da reforma escolar fascista na Itália. Né? É o grande filósofo do fascismo. Bem, mas há esta revolução intelectual antipositivista na Itália, que marca profundamente a vida cultural desse país e deixa, ou se faz presente nas revistas da época, como La Voce, La Cerba, a própria revista La Critica, que era editada por Croce, depois a revista italiana de filosofia de Giovanni Gentili, né? Enfim, há uma forte corrente antipositivista. Gramsci, escrevendo na prisão, relembrando a sua juventude, os seus tempos de universidade, ele vai dizer, bem, éramos todos tendencialmente crotianos, na medida em que fazíamos todos parte deste ambiente cultural antipositivista. Né? Nos cadernos do cárcere, Gramsci desenvolverá também uma pesada crítica ao positivismo e ao que ele denomina de marxismo oficial. E aí aparecem os nomes chaves do socialismo italiano, mas, digamos, o alvo dele, né, é Achille Loria. Ele, inclusive, inventa uma rubrica, ele põe os títulos nas notas, né, que nos estudos gramscianos chamamos de rubricas. Né? Ele inventa uma rubrica para estas notas, nas quais ele vai falar de Loria e seus seguidores, que é lorianismo. Né? E o outro alvo era um dos grandes nomes do movimento comunista internacional da época, que é Nicolau Bukharin, autor de um famosíssimo ensaio popular, né, um tratado de materialismo histórico. A crítica de Gramsci ao determinismo, ela segue esta direção. Uma crítica ao marxismo oficial, nesta sua vertente socialista, mas também na vertente comunista. Concomitantemente, Gramsci desenvolve nos cadernos uma crítica ao neoidealismo e, em particular, à filosofia de Benedetto Croce. Não é possível afirmar uma filosofia na Itália da primeira metade do século. Por favor, deu uma travada, professor. Voltou. Não está... Voltou? Tá ok. Então, assim, uma crítica ao marxismo oficial, ao materialismo vulgar, por um lado. Por outro lado, uma crítica ao neoidealismo italiano, em particular de Benedetto Croce, que, como eu disse, era o grande nome da filosofia
italiana. A filosofia da praxis, que é o nome que Gramsci dá ao materialismo histórico, e é interessante, né? Ele faz isto para burlar a censura na prisão, mas também porque ele não gostava muito daquele materialismo que acompanhava o histórico. Porque, com muita frequência, esta ideia de materialismo era uma recuperação muito direta e sem mediações, na verdade, do materialismo francês do século XVIII. Não é? Então, Gramsci mantém um olhar materialista sobre a realidade, mas tira, né, a palavra, né, do materialismo histórico quando ele rebatiza, né, esta filosofia. Então nós vamos encontrar em Gramsci uma concepção fortemente antideterminista, por um lado, fortemente antipositivista, por outro. Isto culmina na fase final da redação dos cadernos do cárcere, e alguns estudiosos, como Giuseppe Vacca, Giuseppe Cospito, Fábio Frosini, têm apontado isto. Isto culmina na fase final da redação dos cadernos do cárcere com o abandono da metáfora da estrutura e da superestrutura. Gramsci não prefere falar de bloco histórico, ou seja, de unidade de estrutura e de superestrutura, em vez de recorrer a esta metáfora. Eu até tinha separado uma pergunta aqui, mas acho que nessa resposta agora já falou bastante sobre essa pergunta, que eu ia perguntar exatamente sobre a relação de Gramsci com o marxismo, né? E nessa pergunta aí já teve um indicativo bem interessante, já um apontamento bem interessante dessa relação, né? Num certo sentido, professor, ele faz essa crítica ao neoidealismo, né? Ele é um dos pensadores que dessa época faz a transição do idealismo para o materialismo, mas apontando divergências do que seria esse idealismo, do que seria esse novo materialismo também? Bem, Gramsci acha o idealismo, e em particular o neoidealismo italiano, muito mais interessante do que o materialismo vulgar que ele encontra no marxismo oficial. Ele acha que este materialismo vulgar tem muito pouco a contribuir para a filosofia e para uma compreensão crítica da realidade. Por outro lado, ele percebe que este neoidealismo havia valorizado o que Gramsci fala em determinado momento de o terreno das superestruturas. Depois ele abandona esta ideia de superestrutura. Mas, e com isto havia contribuído também para a formulação de um conceito de hegemonia. Ou seja, uma vez que o neoidealismo levava a sério as ideias, né, o neoidealismo também tinha que levar a sério, né, o alcance do conflito que se expressava no âmbito da filosofia. Este conflito não era apenas um epifenômeno da realidade material, não é? Mas este conflito assumiu uma forma propriamente filosófica, com repercussões importantes para a política. Gramsci, ele é marxista até o final da sua vida. Ou seja, ele não realiza uma ruptura com o marxismo. Nem com Marx e nem com Lenin. E isso é bastante claro nos seus cadernos do cárcere. Mas
ele leva a cabo uma importante releitura crítica do marxismo. Seu marxismo é um marxismo crítico, é um marxismo aberto, é um marxismo adogmático e também antidogmático. Isso fica muito claro no caderno 10 e no caderno 11, ou seja, o conflito filosófico dele com Bukharin se dá, ele é fundamentalmente um conflito contra o dogmatismo. Uhum. Vai continuar? Pensei que você tinha encerrado. Não, pode perguntar. Essa questão que você comenta, né, da questão da história política, filosofia e política, é num sentido também de trazer a filosofia para um campo mais prático, enquanto política prática, enquanto militância, seria, de uma maneira assim mais vulgar, a transformação de uma teoria filosófica numa política efetiva? Tem algo nesse sentido nele? E assim, essa militância política, seria necessário ter um conhecimento do que é política? Porque hoje em dia você percebe que muita gente se diz militante, mas parece que não tem a menor ideia do que é ser militante. E eu acho que Gramsci, pelo pouco que eu conheço, ele tem essa preocupação do conhecimento que devemos ter sobre as correntes políticas e também sobre a questão da filosofia enquanto teoria. Sim, porque é isto que dá coerência à concepção de mundo. Não é? E apenas com uma filosofia coerente é possível lutar de maneira efetiva por uma nova forma civilizacional. Uhum. Vejam só, já que pegamos aqui a ideia da militância política, isso nos permite ilustrar aquilo que eu falava de uma consciência fragmentada, heterogênea, composta. A militância política, e quem milita ou militou, é o meu caso, sabe muito bem como isto funciona. A militância política muitas vezes privilegia a prática sobre a teoria. Isto se traduz em uma fórmula ritualística que é repetida sem muita reflexão, que a prática é o critério da verdade. A prática pode ser o critério da verdade, mas a prática também pode ser o critério de muitas mentiras. Não é? De que prática nós estamos falando? Por meio da prática não se chega a uma concepção de mundo coerente e, portanto, não se chega também, exclusivamente por meio da prática, a uma nova forma civilizacional. Voltemos aqui à ideia do militante. Quem militou ou milita deve ter esta imagem, né? Do companheiro muito abnegado nas suas tarefas, né? Dedicado à causa do socialismo, mas que tem uma relação de opressão, né, com a sua companheira no ambiente doméstico, ou que é homofóbico, ou que é evangélico, enfim, nós podemos, ou que acredita em horóscopo, ou que toma, bem, enfim. Aquele remédio. Esqueci o nome do... Cloroquina. Aquele remédio que... Não, por exemplo. Mas eu estava pensando naqueles mais inofensivos. Homeopatia, enfim. Sim. Bem, enfim, o que nós temos aqui é justamente esta consciência fragmentada, né? Que ela é um conjunto heteróclito de diferentes consciências, muitas vezes contraditórias, até mesmo incompatíveis entre si. Nesse sentido, professor, você falou agora desses exemplos, eu lembrei da polêmica
na escolha da Tammy Gretchen para representar o pai na propaganda da Natura. Né? Não sei se você viu isso, né? E um professor veio me perguntar hoje. Ele falou assim, eu quero que você diga se você acha certo ou errado, e botou a foto da propaganda da Natura com a Tammy Gretchen. Eu falei, eu acho essa sua pergunta muito reducionista. Colocar como certo ou errado parece um maniqueísmo, né? E aí eu fui explicar para ele que essa situação incomoda tantas pessoas, mas outras situações não incomodam, como trair a mulher, bater. Então, é como se eu me demonstro como uma pessoa, mas em casa eu faço tudo diferente. Ninguém se preocupa, os milhões de pais que abandonam seus filhos, a agressão que existe dentro de casa, isso aí parece não incomodar tanto quanto uma mulher trans, né, que virou um homem, ser a representação do pai. Né? Só uma lembrança, né, a partir dessa sua última fala. Esse caderno... encerrando aqui um pouco a história, a questão toda, Hugo. Sim, então, a militância integral, né, para Gramsci, ela carregaria consigo um componente filosófico também muito forte, muito presente. Não é? Então, a filosofia também é este lugar da política e do conflito. Mas a filosofia é aquilo que dá sentido à política e ao conflito. Professor, nesse caderno do Cáceres, quando ele escreve, e você já colocou aqui que não era nem para ser publicado, era mais pensamentos, reflexões que ele faz, de alguma maneira, você consegue perceber alguma aproximação com os ensaios de Montaigne, por exemplo, que ele fala de diversos temas, fala da questão da família, o que é ser pai, o que é crença. Não sei se a variedade de assuntos que Gramsci trata nessa obra vai nesse sentido ou vai mais por um viés mesmo assim, mais político, histórico, filosófico, porque na obra Os Ensaios de Montaigne ele fala sobre diversas coisas, até sobre sistema digestivo, fala de tudo um pouco. Né? Essa obra do Gramsci, mesmo que não se pretendesse publicá-la, é algum tipo de orientação, não no sentido de autoajuda, por favor, mas é algum tipo de orientação do comportamento dos indivíduos? Não creio. A obra que eu acho... Aqui uma observação. Não apenas não foi publicado, mas não foi escrito para ser publicado. Não é? Ou seja, é como os cadernos de campo do antropólogo, ou os cadernos nos quais nós anotamos as nossas pesquisas. Talvez a obra mais parecida, não é, sejam as Passagenwerk de Walter Benjamin. A diferença é que Benjamin queria publicar, estava trabalhando para a publicação daquilo e nunca terminava. Mas é um pouco, digamos, tem este caráter. E, portanto, o seu estudo exige muitos cuidados. Né? Isso. Nas pesquisas mais recentes, por exemplo, nós damos muita atenção para a organização interna da escrita. Porque é um problema, Gramsci não escrevia da primeira até a última página do caderno, às vezes escrevia com mais de um caderno ao mesmo tempo, às vezes suspendia um caderno e retomava ele anos depois, enfim. E as pesquisas conseguiram, com uma certa dose de precisão, datar os parágrafos no interior dos cadernos. Então, a ordem dos cadernos e dos parágrafos não é necessariamente a mesma ordem da escrita. E esta ordem ela tem uma certa importância para entendermos justamente o processo de pesquisa, a investigação que Gramsci estava fazendo e aonde ele estava indo com esta investigação. Professor, você fez parte de traduções dessa obra? Eu traduzi, juntamente com Daniela Mussi, recentemente,
uma coletânea de escritos do ano de 1917, de Gramsci. E isto é parte de um projeto, foi publicado pela editora Boitempo, é parte de um projeto maior, não é? Que terá desenvolvimento. O próximo volume que pretendemos traduzir é um volume de escritos de Gramsci sobre o fascismo. Isto deve sair, se tudo der certo, no ano que vem. Bem pertinente. Bem atual. Eu queria falar um pouco sobre a questão da subjetividade, né, do sujeito, como Gramsci analisa isso, né? E aí eu estava vendo numa entrevista alguma coisa nesse sentido, né? Que ele busca na natureza humana intelectual como uma afirmação da subjetividade autônoma. Ele tem essa preocupação com o sujeito como aquele que é portador de suas próprias escolhas, como um ser autônomo, como se ele saísse de um estágio de submissão para um estágio de subjetivação. Tem algo nesse sentido nos escritos de Gramsci? Bem, tem esta busca pela construção de um sujeito autônomo e emancipado. Isto é, digamos, uma constante nos escritos de Gramsci, e toda a sua preocupação com a questão pedagógica é orientado por esta busca da construção de sujeitos autônomos e emancipados, que são também sujeitos da autonomia e sujeitos da emancipação. Ele tem algum tipo de escrito em relação à educação escolar? Algum tipo de crítica à Itália na sua época? O caderno 12 é voltado para a questão dos intelectuais e a questão escolar, né? E ali aparece fortemente a sua crítica à escola italiana e esta divisão, não é, entre um ensino humanista e um ensino técnico. Gramsci vê a necessidade da escola ser uma escola unitária, né, que não estabeleça uma divisão entre os diferentes saberes. Isso é bastante discutido no Brasil, porque Gramsci é parte da gramática da pedagogia no Brasil, ou seja, é um autor extremamente influente nos anos 80, principalmente, deixa uma marca muito profunda que perdura até hoje. Está bastante presente nas faculdades de educação. Alguns nomes importantes ali são o do Dermeval Saviani, né? Do Gaudêncio Frigoto, enfim, há um número bastante grande de intelectuais e teóricos da área de educação que trabalharam a partir de Gramsci. A Suzana faz uma pergunta, ela diz assim: o professor poderia falar da importância da arte na obra de Gramsci e sua influência na vida de escritores como Pasolini e outros artistas de teatro e música? Bem, Gramsci começa a sua carreira de jornalista como crítico teatral, né? Os primeiros artigos que ele escreve, bastante claro, em 1916, são artigos de crítica teatral para os jornais socialistas da época, em particular o Il Grido del Popolo e Avanti, a edição piemontesa do jornal Avanti. Gramsci, ele é extremamente interessado no teatro. Ele é responsável pela popularização de Pirandello, um dos responsáveis pela popularização do teatro de Pirandello, e ele deixa centenas de críticas
de críticas teatrais, algumas dezenas de críticas de ópera também. Tem algumas destas obras estão publicadas no Brasil num livro que se chama Literatura e Vida Nacional, mas não tem muita coisa publicada. Bem, mas além desta atração que Gramsci tinha pelas artes, e em particular pelo teatro, devemos lembrar que Gramsci, as ideias de Gramsci, influenciam enormemente a vida cultural italiana do pós-guerra. Ou seja, a partir da publicação das Cartas do Cárcere, em 1947, e do início da publicação dos escritos de Gramsci na prisão, a partir de dos anos 1950, né, as ideias de Gramsci têm uma enorme difusão na cultura italiana e marcam profundamente a vida cultural e também artística italiana. Todo o teatro, todo o neorrealismo italiano tem a marca de Antonio Gramsci. Eu vi que perguntaram aqui sobre Pasolini, né, que não apenas era um leitor de Gramsci, como escreveu sobre Gramsci, mas podemos colocar outros, aqui, Luchino Visconti, por exemplo, um nome extremamente importante. Podemos encontrar gente na literatura, Italo Calvino, por exemplo, todos os grandes nomes da cultura italiana do pós-guerra, né, leram Gramsci. Isto é, ninguém fica de fora. Alguns não gostaram, né? Mas leram. Alguns não gostaram, mas todos leram. Com certeza todos leram. Professor, e o conceito de liberdade? Gramsci ele trabalha esse conceito, fala da importância da liberdade. O que seria liberdade em Gramsci? Bem, este é um tema, né, da reflexão gramsciana, mas nós não vamos encontrar em Gramsci algo semelhante, não é, a um conceito ou uma ideia liberal de liberdade. Não é? Liberdade como ausência de impedimentos, ou liberdade como ausência de coerção, né? Esta ideia, né, propriamente liberal, nós não vamos encontrar em Gramsci, e, pelo contrário, ele questionará a tentativa de Benedetto Croce de escrever uma história da Europa como uma história da realização da ideia de liberdade. Quando Croce escreve sua História da Europa no século XIX, uma obra que está traduzida para o espanhol até, ele vai conceber a história como uma façanha da liberdade, como uma façanha da ideia de liberdade, na verdade. E Gramsci questiona esta ideia, que é para ele uma ideia teleológica de história, né? Mas também uma ideia de história que reduz esta, não é, à filosofia, ou à história filosófica, né? Deixando de lado os conflitos sociais que teriam existido na própria história. Então, a ideia de liberdade com a qual Gramsci trabalha é uma ideia que se aproxima muito da ideia de emancipação. O sujeito livre é o sujeito emancipado. Eu não gosto de fazer a pergunta assim, o que Gramsci diria? Não tem como você saber o que Gramsci diria.
Mas a partir dos estudos que você fez de Gramsci até hoje, como é que se enxerga os movimentos que se faz no Brasil desde 2013? Claro que são movimentos diferentes, e teve até uns memes que diziam assim, o gigante acordou. Bom, eu não sei que gigante é esse, né? O povo brasileiro, ele consegue fazer os movimentos que surtam efeito, ou o brasileiro ainda não aprendeu a fazer esses movimentos? Bom, a pergunta é bastante complexa, mas eu vou tentar responder da seguinte maneira. Eu acho que há nos escritos de Gramsci uma chave para a interpretação dos últimos 10 anos da vida, pelo menos, dos últimos 10 anos da vida política nacional. Gramsci, evidentemente, tem a Itália em mente e o processo que levou à ascensão do fascismo. Por um lado, a crise da democracia italiana, como um efeito da guerra e da incapacidade das elites de absorverem as classes subalternas na esfera estatal, ou seja, absorverem as classes subalternas no âmbito da democracia. A democracia representativa não permitia este mecanismo de absorção das demandas das classes subalternas, né? E, como resultado deste processo, um distanciamento, uma separação cada vez maior entre governantes e governados, que Gramsci resume com a fórmula da crise de hegemonia. A crise da hegemonia é aquela situação na qual nenhum grupo social encontra as condições para, por meio de seus partidos, dirigir toda a sociedade. O que você tem é um confronto permanente entre diferentes forças hegemônicas, né, sem que nenhuma delas seja capaz de construir um consenso em torno de sua supremacia. Nestes casos, o que prevalece não é a capacidade dirigente, né, é a capacidade de dominação. Não é o consenso, é a coerção. Não é? Bem, é neste contexto de crises, de hegemonias, que aparecem, né, aquilo que Gramsci chama de os fenômenos mais mórbidos da política. As direções carismáticas, o fascismo, que ele não pode citar, evidentemente, nos cadernos, nas lideranças populistas, enfim. Eu acho que esta ideia de crise de hegemonia e destes fenômenos mórbidos que emergem nesta situação de crise de hegemonia nos dá uma chave de leitura muito interessante para compreendermos a política brasileira contemporânea. O Rafael Camargo, ele pergunta assim: qual a influência do pensamento socialista do pós-guerra aos migrantes italianos que vieram para o Brasil? Bem, a grande migração italiana, ela é uma migração do final do século XIX, início do século XX. A historiografia italiana, me lembra aqui de cabeça o nome, a historiografia brasileira sobre a migração italiana, né? Me lembra aqui de cabeça Michael Hall,
e Edilene Toledo, por exemplo, na Unicamp, e já mapearam, né, a circulação das ideias dos socialistas e anarquistas italianos entre a comunidade de migrantes aqui no Brasil. Também das ideias fascistas. É bom lembrar, não apenas as ideias socialistas e anarquistas, também as ideias fascistas circularam entre migrantes italianos. O nome de Antonio Gramsci é citado, né, em um jornal escrito em italiano, mas que circulava no Brasil, que é o jornal La Difesa. Né? Ele é citado em uma campanha pela libertação dos prisioneiros que haviam sido dos prisioneiros de Mussolini, né? Dos prisioneiros políticos na Itália fascista. E esta é a primeira vez que o nome de Gramsci é citado no Brasil. Mas, no pós-guerra, bem, já não temos ali estas ondas migratórias, ou elas são muito menores. Ainda assim, pesquisas recentes identificaram, não é, a circulação das ideias de Gramsci num ambiente cultural no qual estavam presentes imigrantes italianos, principalmente no teatro, em São Paulo. E aí aparece a ideia de nacional popular, que está nos cadernos do cárcere, ela começa a circular nas discussões sobre a dramaturgia brasileira. Os primeiros responsáveis pela tradução de Gramsci do Brasil não são nem imigrantes italianos, nem descendentes de italianos. São Carlos Nelson Coutinho, um baiano radicado no Rio de Janeiro, Marco Aurélio Nogueira, de São Paulo, e Luiz Sérgio Henriques. Né? Nenhum deles é descendente de italiano. Né? Mas nós temos ondas posteriores de estudiosos de Gramsci, no qual nós encontramos descendentes italianos, e agora vários italianos radicados no Brasil. Eu citei Gianni Freso, mas temos também Giovanni Semeraro e outros, Rocco Lacorte e outros italianos que nos últimos anos foram se fixando aqui no Brasil e trabalham nas nossas universidades. Professor, queria agradecer imensamente. Falta só um minutinho para encerrar a live. Teve mais perguntas, mas pelo tempo não dá para fazer. Queria agradecer imensamente. O que nos resta nessa pandemia é fazermos atividade física durante a semana e fim de semana tomar aquela cerveja, né, que ninguém é de ferro. Queria agradecer muito a sua participação. Muito obrigado, Hugo, pelo convite e obrigado a todas as pessoas que nos acompanharam nessa conversa. Bom, só para lembrar o pessoal que a conversa ela vai ficar... Se quiser pode sair, viu, professor? Fica à vontade, vou só dar um aviso final aqui. Essa conversa vai ficar gravada, assim como todas as outras lives, certo? Ela fica salva aqui no meu IGTV, no meu Instagram, e também eu publico no meu canal do YouTube, né? Lá, desde junho, eu venho publicando essa, se não me engano, já é a 23ª live que eu faço, né? Então, todo dia eu estou fazendo live, já fechei agosto, o mês inteiro de agosto já está fechado, já estou marcando para setembro. Então, todo dia da semana, vamos ter uma live aqui, com reflexões filosóficas. Estou fechando também com professores da área de ciências das religiões, professores psicanalistas, né? Então, quem quiser ir acompanhando, se não der para acompanhar ao vivo, depois vai lá e acompanha que fica tudo salvo, ok? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos. Amanhã vamos falar sobre Hannah Arendt, né? Sobre o totalitarismo em Hannah Arendt, com o professor Adriano Correia, que também é presidente da ANPOF, né?
Então, acho que é um tema muito pertinente e atual, né? Falar sobre a ideia de totalitarismo. E na sexta-feira vamos falar sobre Foucault, a questão da sexualidade em Foucault, com a professora Regiane Colares, né? Então, quem tiver a possibilidade de assistir, puder também divulgar para outras pessoas, acho que é muito interessante a gente levar a reflexão em tempos tão sombrios, né? Como esse que nós vivemos. Então é isso, abraço a todos, fiquem todos bem, fiquem em casa.